على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do Olhares Islã. Hoje, Renan Aires nos fala sobre o que é o Alcorão. Há algumas décadas que o Alcorão tem sido o foco de muita especulação e, por vezes, procura e eventual leitura. Muitas pessoas igualam o Alcorão à Bíblia, dizendo que o Alcorão é para os muçulmanos como a Bíblia é para os cristãos. Mas existem várias diferenças e não só como o Alcorão é entendido, mas também como ele é aplicado. Então, com vocês, Renan Aires. Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos e todas. Os muçulmanos entendem o Alcorão como uma recitação, não apenas como um livro. Ele foi enviado como uma recitação contínua e fragmentada, ao longo de 23 anos. Após o profeta Muhammad, que a paz e a misericórdia de Deus esteja com ele, ter se tornado profeta. Na verdade, foi com a recitação dos primeiros versículos revelados que ele se tornou mais um e último profeta da religião monoteísta de Deus único. O Alcorão começou a ser revelado quando Muhammad se encontrava dentro de uma gruta, onde normalmente se isolava para meditar, e o anjo Gabriel, ou Jibril em árabe, veio até ele e disse: lê. Mas Muhammad, na verdade, ele era iletrado. Então ele respondeu: eu não posso ler. O anjo Gabriel agarrou e o apertou firme, e disse a segunda vez: lê. E Muhammad respondia da mesma maneira. A terceira vez, depois de apertar, o anjo disse o que seria a primeira revelação do Alcorão Sagrado. Lê em nome de teu Senhor que criou o ser humano de uma aderência. Lê. E teu Senhor é o mais generoso, que ensinou a escrever com um cálamo. Ensinou o ser humano o que ele não sabia. Assim, o Alcorão também é entendido como a palavra direta de Deus a Muhammad. E cada versículo tem o seu contexto durante a sua vida como profeta. É importante enfatizar então que o Alcorão está intimamente ligado à história da vida do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. E a consulta dessa história é uma necessidade para aqueles que querem entender melhor este livro sagrado. Deus menciona claramente no Alcorão que ambos são inseparáveis quando disse: dize, obedecei a Allah e obedecei ao mensageiro. E se voltais as costas, impende a ele apenas o que foi encarregado, e impende a vós o que fostes encarregados. E se lhes obedeceis, guiar-vos-eis. E não impende ao mensageiro senão evidente transmissão da mensagem. Como palavra direta de Deus, em vários versículos o Alcorão também se dirige a vários povos, situações e até a humanidade em geral através de sua revelação ao profeta. Nele, encontramos respostas para grandes questões da vida como: por que existimos? Como devemos viver? Como devemos lidar com certas situações? Que aspirações devemos tomar em nossas vidas? O que é digno e o que é de baixo em termos de caráter e etc. Devido a esta abrangência sobre a experiência humana que o Alcorão contém, é também óbvio que o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, fosse descrito como um Alcorão andante. Algo que os muçulmanos aspiram em seguir como exemplo. Além disso, o Alcorão também aborda questões gerais de crença e monoteísmo, maneiras e costumes sociais, além de economia, relações interreligiosas, regras sobre a guerra e relações políticas. Por esta razão, o contexto na vida do profeta Muhammad é crucial, visto que já se percebeu o dano causado quando certos versículos são removidos do seu contexto. O resultado da falta de contexto é exatamente o que o Islã não deseja para a humanidade. Uma das principais características do Alcorão Sagrado é de que ele foi revelado para corrigir as deturpações em termos de revelação e práticas religiosas para confirmar o que continuou correto. Por isso, os muçulmanos acreditam que as revelações divinas anteriores, como os livros sagrados dos judeus e dos cristãos, também foram enviados por Deus e outros profetas e mensageiros. E com efeito, enviamos antes de ti mensageiros aceitas dos antepassados. No entanto, estas revelações foram com o tempo deturpadas por interesses políticos e desejos mundanos. A necessidade de uma revelação final para corrigir e confirmar é então óbvia. Por exemplo, encontramos versículos como este: da religião ele legislou para vós o que recomendara a Noé, e o que revelamos e o que recomendáramos a Abraão e a Moisés e a Jesus. Observai a religião, e nela não vos separeis. Sim,
O Islã é, na verdade, submissão à vontade de Deus. Então, os muçulmanos entendem a sua religião como a única que realmente foi praticada corretamente por todos os profetas e mensageiros que existiram. O Alcorão e o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, foram enviados para finalizar essa corrente. Nenhuma revelação aparecerá depois do Alcorão, e nenhum novo profeta virá também. Na realidade, o Alcorão é um milagre enviado ao profeta Muhammad, tal como foram enviados outros milagres a outros profetas e mensageiros. A revelação, sem alteração alguma ao longo dos 23 anos em que foi enviada, assim como a compilação do livro centenas de anos depois, e o modo como é recitado é a prova de que o Alcorão foi realmente protegido por Deus. Como Deus diz, por certo, nós fizemos descer o Alcorão, e por certo, dele somos custódios, ou seja, iremos preservar este Alcorão. No Alcorão encontramos uma mensagem de união da humanidade sob a bandeira da tolerância, da justiça, da igualdade, da harmonia e do valor do indivíduo. Uma mensagem que até hoje sempre foi um problema para toda a humanidade seguir. Como por exemplo da tolerância no Alcorão, temos o versículo: "E não discutais com os seguidores do livro, senão da melhor maneira, exceto com os que dentre eles são injustos. E dizei: cremos no que foi descido para nós e no que foi descido para vós. E para ele somos muçulmanos." E um exemplo da justiça é: ó vós que credes, sede constantes em servir a Allah, sendo testemunhas com equanimidade, e que o ódio para com o povo não vos induzas a não ser de justos. Sede justos, isso está mais próximo da piedade, e temei Allah. Por certo, Allah do que fazeis é conhecedor. E um exemplo da igualdade é: ó homens, por certo nós vos criamos de um varão e uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos, para que vos conheçais uns aos outros. Por certo, o mais honrado de vós perante Allah é o mais piedoso. Por certo, Allah é onisciente, conhecedor. Um exemplo de harmonia é: Allah não vos coíbe de serdes blandiciosos e equânimes, para com os que não vos combateram na religião e não vos fizeram sair de vossos lares. Por certo, Allah ama os equânimes. E finalmente, um exemplo do valor do indivíduo: não há compulsão na religião. O Alcorão então propõe à pessoa que o lê que considere essas mensagens de união e bondade e que faça uma escolha. É um livro que leva a introdução e a observação ao mundo, passado e futuro. E a boa ação, seja ela pequena ou grande. Deus descreveu o Alcorão como sábio, nobre, majestoso e glorioso. E é entendido pelos muçulmanos que essas qualidades podem ser atingidas por uma pessoa que adere a este livro e age de acordo com ele interna e externamente. Então convidamos a você para que você leia esse livro que foi revelado para toda a humanidade e quem sabe você encontre aquilo que procurava. Assalamu alaikum.